Muito bem, vamos aprender um pouco agora sobre lógica e um pouco da linguagem do Delphi, tá? Vamos começar a aprofundar nesses conceitos, que agora a gente já aprendeu mais ou menos uma base para desenhar telas. Agora a gente precisa aprofundar um pouco na parte de código para que a gente possa começar a unir essas duas partes, tá? Começar a entender como programar mais a fundo as nossas telas. Então, eu vou criar aqui um projeto novo, File New, Windows VCL. Bem, com o projeto criado, eu vou fazer aqui, vou só colocar um título aqui no form. Lógica de programação. Vamos aprender um pouco sobre alguns conceitos básicos de lógica. Claro, a intenção dessa aula não é esgotar o assunto de lógica de programação, mas começar a dar alguns conceitos iniciais. E lembrando, eu não costumo tradicionalmente seguir o que todo mundo faz na hora de aprender lógica. Começar dos fundamentos básicos e aprendendo, né, conceito por conceito, que é uma variável, comandos de entrada e saída, em condicionais, enfim, aprender numa sequência. Eu costumo a gente ir aprendendo na medida que for precisando desses códigos. Então a gente começa a aprender de forma muito prática, mão na massa, tá? A gente vai aprender aplicando os conceitos diretamente na prática. Eu acho que fica um aprendizado, sempre funcionou muito bem para mim, e as pessoas as quais eu tenho trabalhado nesse tempo como professor tem funcionado também dessa forma, de uma forma bem interessante. Então vamos lá. Vou adicionar aqui, vou desenhar uma tela básica, vou adicionar aqui um label, um edit da paleta standard normal, vou colocar aqui, digite seu nome, tá? E um edit para a pessoa digitar o nome. Esse edit eu vou tirar a propriedade text, tá? Então começa a se ligar nisso. Propriedade text, a caixa de texto tem propriedade text. Eu vou deixar ela em branco, né? Como a gente já sabe, para deixar aqui a caixinha em branco. Já o label aqui em cima, que eu coloquei o digite seu nome, eu digitei no caption, né? A propriedade, o componente label, ele possui a propriedade caption, que é a legenda que aparece nele, e não a propriedade text. Se vocês procurar aqui, a propriedade text no componente label, ele não possui, né? Ele possui o caption. Caption significa a legenda, tá? Então é a legenda que aparece no componente aqui. Já a caixa de texto, ela contém um texto dentro dela, por isso que ela possui a propriedade text e não a propriedade caption, tá? Beleza, isso aí é só para a gente entender algo que a gente vai usar no código. Tá? Então vou colocar aqui também um botão para que possa acionar o nosso código. Então vou colocar aqui um botão só com o nome OK. Tá? E a gente vai programar esse botão para que ele realize alguma ação. A gente vai começar a entender um pouco de código para isso. Vamos chamar aqui, vamos colocar outro label também, para que a gente possa visualizar um resultado. Ok, o caption. Colocar aqui um monte de traço aqui dentro desse caption, só para ficar visível aqui na tela. Muito bem, então eu vou desenhei aqui a tela, agora eu vou executar aqui só para a gente visualizar que não tem funcionalidade alguma essa tela, tá? Então eu digito alguma coisa e ele não executa nada assim que eu pressiono o botão OK. Então vamos lá, vamos começar programando esse botão aqui. Então vamos programar aqui do lado o evento chamado click, o evento onClick, para que esse evento seja disparado ao clicar, né? Esse código seja executado, que a gente vai digitar, o código vai ser executado ao clicar no botão. Então o evento onClick, partezinha branca, 2 cliques, e ele vai abrir aqui a minha parte de código. Só um detalhe, voltando aqui na parte de design, aqui embaixo. Vamos dar nome aqui aos componentes. Tá? Esse aqui, esse carinha, essa caixa de texto, ela se chama, aqui nas propriedades, ó, ela se chama edit1. Vamos dar um nome melhor aí para essa caixa de texto. Vamos chamar ela de txt nome, tá? Que é para a pessoa, txt é abreviação de texto, caixa de texto, nome. Para a gente digitar um nome, então txt nome. E esse label aqui também, vamos dar um nome para ele, vamos chamar ele de label. Eu vou utilizar uma abreviação chamada LBL, abreviação de label. Tá? Esses prefixos aqui, vocês comecem a se habituar que a gente vai utilizar muito. LBL resultado. Vou chamar de LBL resultado essa label aqui. Beleza, então vamos lá voltar para o código.
O nome dessa caixinha é txt nome e lbl resultado. Ok, voltando aqui para o código, código do clique do botão, e vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu quero que ao clicar nesse botão, o sistema pegue o que foi digitado nessa caixa de texto e escreva dentro dessa label, tá? Pegue o texto dessa caixa de texto e coloque no caption dessa label aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que a lbl resultado, que é a minha label, na propriedade caption dela, ela vai receber quem? A propriedade text da caixa de textos que se chama txt nome. Então, ao pressionar o botão, ao clicar o botão, eu vou pegar a propriedade caption da minha label resultado e vou jogar dentro dela, vou atribuir, tá? Vou atribuir para dentro desse caption o texto da caixa txt nome. Tá? Então, esse sinal aqui é o sinal de atribuição. Você está atribuindo isso aqui para dentro desse caption aqui. Tá? O texto para dentro do caption. Então, vamos lá. Executar aqui para a gente ver o resultado disso. Se eu digitar aqui meu nome, clicar em OK, ele passa meu nome para cá e está funcionando. O label, no caption, recebe o texto da caixinha de texto perfeitamente. Vou digitar aqui outro exemplo. César, OK, funcionando. Vamos elaborar um pouco mais esse exemplo e vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar no botão OK, eu quero verificar se a pessoa realmente digitou algum texto na caixa antes de passar o texto que a pessoa digitou para dentro dessa label. Tá? Para isso, a gente vai voltar aqui no evento do onClick, dar 2 cliques no botão. E o seguinte, a gente vai fazer uma condicional. Condicional se, tá? A gente vai trabalhar com a condicional se. Porém, no Delphi, o se, a gente escreve ele da seguinte forma, if, tá? If, quando você digitar if e apertar espaço, ele já vai colocar essa condição aí para você. E qual a condição? Você vai verificar se a caixa de texto que se chama txt nome, ponto, o texto dela, se o texto dela for igual a um texto vazio, e aí você coloca somente abre e fecha aspas simples, tá? Então, isso aqui significa um texto vazio, aspas sem nada dentro. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, se o texto da caixa txt nome for igual a aspas vazias, ou seja, igual a um texto vazio, então, essa palavra significa então, o then, então, aí eu preciso de um begin e de um end para esse if aqui, tá? Cuidado para não confundir que a função aqui, esse procedure, que é o evento do clique do botão, ele possui o begin e o end dele. Esse end que tem aqui com ponto final é o end geral de todo o nosso código, tá? De todo o código que tem aí referente a essa tela, certo? A gente depois vai aprender o que significa todo esse código, mas por enquanto pode ignorar ele. A gente vai se concentrar somente aqui no código do nosso botão, tá? Que é o botão 1 clique. Então, voltando aqui ao raciocínio. Se o texto da caixa txt nome for igual a um texto vazio, então eu vou executar o que tiver aqui dentro desse begin end, todos os comandos que tiverem aqui dentro desse begin end, certo? Então, se essa condição aqui der verdadeiro, ele entra e executa todos os comandos daqui. Se ela der falso, ele não vai executar os comandos que estão aqui dentro. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. ShowMessage, esse comando ShowMessage serve para exibir uma mensagem na tela e a mensagem vem entre aspas. Então, digite um texto, ou digite seu nome, né? Digite seu nome. Ok, e feche o comando com ponto e vírgula. Entenda o que está acontecendo aqui. Se, ele está dizendo se o texto da caixa txt nome for igual a vazio, então eu vou exibir a mensagem dizendo digite seu nome. Ok? Vamos testar isso aqui para ver como está ficando. Vou digitar um texto aqui.
vou dar OK e ele não vai fazer nada. Por que que ele não executou nada? O que é que tem digitado aqui? Vamos verificar. Se o texto da caixa de texto é igual a um texto vazio, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque o texto da caixa de texto não é um texto vazio, tem meu nome lá digitado dentro dela. Então, essa condição deu falso e ele pulou aqui esse comando if. Ele não vai executar o que está aqui dentro, certo? Agora, se eu deixar a caixa de texto vazia, o que é que vai acontecer quando eu clicar em OK? Ele vai exibir a mensagem: digite seu nome, ok? Porque a caixa de texto está vazia, então se o texto da caixa de texto for igual a um texto vazio, então show message, ele exibe a mensagem. Tá? Então, está vazio, verdadeiro. Então, ele executa o comando. Não está vazio, quando eu clico, ele não executa nada. Tá? Entendido. Agora, eu posso melhorar esse comando if, tá? Esse aqui é um if simples, é um se, um condicional do tipo se simples. Eu posso fazer o seguinte, ó, tirar aqui. Esse ponto e vírgula indica que o se começa aqui em cima e termina nesse ponto e vírgula aqui, nesse end, tá? Então, se eu tirar esse ponto e vírgula, eu poderia fazer o seguinte, complementar esse comando if com o comando else e um begin e um end para o else. Agora, o que é que eu tenho? Estou dizendo se o texto da caixa de texto for igual a um texto vazio, então ele mostra essa mensagem. Se não, ele vai executar o comando que eu colocar aqui dentro, que vai ser show message, você digitou seu nome. Vamos ilustrar com esse exemplo aí. Então, se a caixa de texto igual a vazio, ele diz, digite seu nome. Se não, esse else significa se não, ele executa esse outro comando aqui. Faltou fechar o ponto e vírgula. Faltou fechar o ponto e vírgula aqui. Então, tá? Se essa condição for verdadeira, ele executa essa parte de cima daqui, do begin do end. Se essa condição for verdadeira, executa essa parte. Se for falsa, executa essa parte aqui. Vamos testar para ver como é que está ficando. Se liga, texto vazio, então texto vai ser vazio, isso aqui vai dar verdadeiro, né? A caixa de texto igual a vazio, então vai ser verdadeiro, ele executa essa parte de cima aqui, vai exibir essa mensagem dizendo que digite seu nome. Clicar, então digite seu nome. Agora, se eu preencher a caixa com alguma coisa, clicar em OK, ele vai dizer a outra mensagem, você digitou o seu nome. Ele vai exibir essa mensagem da parte de baixo. Porque, observando aqui, o texto de txt nome é igual a vazio, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque tem alguma coisa lá. Então é falso, ele vem para o else e executa os comandos do else. Espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui do se e se não. Você pode ter o se simples, tá? E você pode ter o se com o se não, que é o else, tá? Então você pode ter o if simples e o if com o else. Então vou apagar esse código e vamos fazer um outro exemplo aqui mais interessante. E vou voltar aqui para o meu design. Posso até excluir esse label. Vou permanecer com essa primeira caixa e vou duplicar ela. Selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Digite seu nome na primeira e a segunda vai ficar digite sua idade. Como é o nome dessa segunda caixinha? A gente não colocou nome para ela, ela ficou com o nome padrão, edit 1. Vamos colocar um nome aqui para ela, um name. Propriedade name, vamos chamar de txt idade. Tá? Txt idade. Ok, então agora eu quero o seguinte. Eu quero, quando eu clicar no botão OK, ele vai verificar se as duas caixas estão preenchidas. Tá? Ele vai verificar se o nome foi preenchido e se a idade também foi preenchida. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá no código, 2 cliques aqui no botão. Vamos lá. Eu vou verificar aqui, ó. Se o txt nome.text for igual. Então vamos lá, vou verificar se a caixa de texto nome
for igual a vazio, eu vou exibir uma mensagem dizendo que show message, dizendo preencha o nome e ponto e vírgula. Agora, deixa eu dar um espaço aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Agora eu vou fazer um segundo se. Se txt idade, o texto dela, for igual a vazio, então vem o begin e o end. Eu vou dizer a mensagem que show message digite a idade. Muito bem. Deixa eu organizar melhor aqui. Muito bem. Então, aqui eu estou fazendo duas verificações. Estou verificando se a caixa txt nome é igual a vazio, eu digo para ele preencher o nome. E se a txt idade, se a caixa da idade for igual a vazio também, eu peço para ele digitar a idade. Vamos lá rodar isso aqui e vamos verificar. Então, vou deixar o nome vazio. Ok? Então ele vai dizer preencha o nome e agora quando eu clicar em OK ele vai verificar a idade, fazer o outro se. Agora ele verificou, viu que a idade estava vazio e disse digite a idade também. Ok. Agora se eu preencher somente o nome e clicar, ele vai verificar o nome, vai ver que está preenchido, que não é igual a um texto vazio. Tá? Então não vai executar nada, não vai exibir mais a mensagem aqui e vai exibir somente a mensagem da idade que está vazia. Vamos lá? Então só disse agora digite a idade. E agora se eu digitar a idade e deixar vazio o nome. Quando eu clicar em OK, ele vai dizer preencha o nome porque o nome está igual a vazio, mas a idade não está. Okay? Então, basicamente isso. A gente tem duas condicionais. Um if verificando a caixa do nome e um if verificando a caixa da idade, para ver se uma das duas está vazia. Vou fechar aqui. Então, eu poderia ter vários sys verificando todos os campos da minha tela, por exemplo, se eu quiser. Tá? E se eu quiser, por exemplo, exibir uma mensagem somente, vamos ver esse exemplo agora. E se eu quiser exibir uma mensagem somente se as duas caixas estiverem preenchidas, tá? Se tiver preenchido o nome e a idade, eu vou dar uma mensagem, cadastro concluído com sucesso, algo assim. Então vamos lá, voltar no código. Então vou verificar se o nome, e vou dar a mensagem do nome, vou permanecer com esse código, para ele verificar se o nome foi digitado, se a idade foi digitada. Agora, eu posso fazer um terceiro se, verificando o seguinte, se a caixa do nome, o seu texto, for igual ou for diferente de vazio, ou seja, se a pessoa preencheu, né? Opa, desculpa. Se a pessoa preencheu o nome, certo? Eu vou colocar aqui essa condição entre parênteses, tá? Só para ficar bem definido aqui. Então, se a caixa de texto, o nome, for diferente de vazio, ou seja, se ela tiver preenchida, e posso usar o operador AND, que significa e. E vou abrir mais uma condição aqui entre parênteses. E a idade, o texto da idade também for diferente de vazio. Então agora eu estou verificando as duas ao mesmo tempo dentro do if, né? Estou verificando se o nome está diferente de vazio e a idade também está diferente de vazio. Ou seja, se os dois estiverem diferentes de vazio, significa que a pessoa preencheu os dois campos. Então eu vou dar a mensagem cadastro preenchido com sucesso. Então perceba, eu tenho um if verificando se o nome está vazio. Se o nome estiver vazio, eu alerto para ele preencher o nome. Se a idade estiver vazia, igual a vazio, eu alerto para digitar a idade. E depois eu faço uma terceira verificação se o nome estiver diferente de vazio, ou seja, se estiver preenchido, e a idade estiver diferente de vazio. Se os dois estiverem, né? Se esse aqui for diferente de vazio e esse aqui também diferente de vazio, eu exibo a mensagem dizendo que o cadastro foi preenchido com sucesso. Vou executar agora e fazer o teste final. Então vamos lá, vou preencher os dois primeiro. Preencher aqui as duas caixas e clicar em OK.
ele vai dizer cadastro preenchido com sucesso. Se eu deixar uma das duas em branco, ele vai me dizer digite a idade. E ele não disse mais cadastro preenchido com sucesso. Por quê? Porque aqui na condição ele só vai executar esse comando se os dois forem verdadeiros, tá? Então, utilizando esse operador AND, que significa e, tá? O nosso e, na verdade, ele vai dizer se esse verdadeiro e esse verdadeiro, aí sim ele executa o comando, tá? Então, só se as duas condições derem verdadeiro. Então, concluído aí com sucesso o nosso exemplo. Bem, espero que vocês tenham entendido o exemplo desse if, tá? Você pode fazer muitas variações desse if. Então, aqui embaixo eu coloquei as duas condições entre parênteses, tá? Porque aí como você aqui em cima só tem uma única condição, tudo bem, pode deixar sem parênteses. Mas aqui embaixo, cada condição que você fizer com o AND, você precisa dela entre parênteses, ok? E você poderia ter mais outras condições aqui. AND, e teria mais outra condição, AND, e outra condição. Enfim, você poderia juntar vários ANDs e fazer umas condições bem complexas aí, bem elaboradas. Mas não é o nosso caso agora, tá? A gente está iniciando e espero que vocês tenham entendido esse exemplo inicial do uso da condicional, que isso aqui a gente vai utilizar no exemplo do próximo vídeo, que a gente vai criar uma tela de consultas a um banco de dados e a gente vai precisar verificar se a pessoa digitou os dados para poder executar essa consulta no banco de dados. Então a gente vai precisar verificar se o nome da pessoa, por exemplo, está preenchido para que ele possa realizar essa consulta no banco de dados, enfim. Tá? Então isso é assunto para a próxima aula. A gente vai utilizar muito esses condicionais. Isso aqui é algo que na programação é muito repetido, muito utilizado várias vezes, de forma que vocês vão entendendo com o uso, com a prática. Tá? Eu passei aqui a teoria e vocês vão entendendo isso aí agora com a prática de agora em diante. Então vamos lá, vamos focar agora em praticar isso aqui no próximo vídeo.